Donald Trump toma posse como 47º presidente dos Estados Unidos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025. A primeira coisa que nós podemos afirmar a respeito do novo governo Donald Trump é que o homem chega à Casa Branca com muito mais poder do que quando chegou lá em 2017, assumindo o seu primeiro mandato enquanto presidente. Primeiro porque agora nós temos que na vice-presidência de Donald Trump está uma figura bastante marcante que apoia de maneira incisiva as questões da política de Donald Trump, de modo que J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que também toma posse hoje como vice-presidente, enfim, é um aliado importante de Trump que se mostra contundente e defensor das ideias de Donald Trump, conforme nós podemos visualizar no seu discurso. Então, a primeira diferença importante é que o vice-presidente do Trump não é arranjado conforme a disputa de poder política interna do Partido Republicano, mas sim alguém que sobe ao poder com um discurso de apoio significativo a Donald Trump. É claro que J.D. Vance já fez críticas bem pesadas contra Donald Trump, conforme nós sabemos e observamos ao longo do tempo. Entretanto, J.D. Vance foi convertido ao MAGA, ao Make America Great Again. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025, conforme nós mencionamos, e Trump assume a sua segunda posse presidencial em 8 anos. Nós tivemos que Trump não foi reeleito em 2020, porém foi eleito de maneira bastante significativa, de modo que, inclusive, a própria revista Time considerou Donald Trump como sendo a personalidade do ano, um título evidenciando o quanto Trump deu uma volta por cima desde 2020 até agora 2024, quando eleito, de maneira a vencer no colégio eleitoral e também no voto popular, e mais, o Partido Republicano fazendo, conforme nós sabemos, uma grande maioria na Câmara dos Representantes e também no Senado. Então, Trump, de certa maneira, vem para a presidência dando uma volta por cima e certamente muito mais poderoso do que em 2017, conforme nós mencionamos. Então, a posse hoje. E aí, eu quero que nós observemos aqui o gabinete do Donald Trump, bem como também como que será, ou o que nós podemos esperar das relações internacionais sobre o governo Donald Trump e também um pouco sobre as questões domésticas. Em outras palavras, o que podemos esperar do governo Trump. Mas, antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Se, claro, o nosso conteúdo aqui ajuda você a compreender as questões da geopolítica. Então, a primeira coisa que talvez seja bem notável no governo Trump é a presença de Elon Musk. Elon Musk vai fazer parte do governo Trump não como secretário de alguma das pastas, mas sim com um cargo bastante chave para buscar controlar as questões das despesas, eventualmente, que o Estado americano tem. Então, ele vai fazer parte do Departamento de Eficiência, ou seja, uma espécie de controle eventual do modo como se gasta o dinheiro público, porque uma das grandes questões que o Trump promete nesse seu governo, ou pelo menos é o que nós esperamos, é que haja uma atenção bastante importante para as contas públicas e o modo como o Estado americano gere suas riquezas, cobra impostos, aliás, uma das grandes possibilidades é a redução de impostos nos Estados Unidos e desregulamentação econômica. Outra coisa que chama atenção para a presença de Elon Musk, que de maneira bastante detratora, vão falar, o homem bilionário, o maior bilionário do mundo, coisa do gênero. Fato é, o Elon Musk compra a rede social Twitter e faz daquela plataforma uma plataforma onde há mais liberdade de expressão em relação ao que se acha ou não acha dos mais variados assuntos. Então mudou bastante ali a política do Twitter, que virou o atual X, conforme nós sabemos. Só que é curioso, porque além de Elon Musk fazer parte do governo de Trump, numa questão envolvendo finanças e eficiência do Estado, não é? Departamento de Eficiência, nós temos uma repercussão nas redes sociais, de modo, inclusive, que vem a público um indivíduo por quem nós não temos a menor simpatia, chamado Mark Zuckerberg. E este indivíduo diz o quanto o Estado do governo Joe Biden
pressiona para que certas notícias não sejam veiculadas e toda aquela discussão bem da imbecil ligada ao que se chama de fake news, conforme nós observamos até no Brasil. E nós temos inclusive a mudança de paradigma em relação às redes sociais nos Estados Unidos e, pelo que nós podemos observar, pelo menos a princípio, maior liberdade. Aliás, ainda sob essa perspectiva, nós temos uma mudança também na questão envolvendo o TikTok. E o governo americano já acusa a China há muito tempo de que o TikTok rouba dados dos usuários e eventualmente pode roubar dados de figuras-chave importantes do governo e, por sua vez, ter acesso a informações que competem e cabem ao Departamento de Estado, à geopolítica do país e a sua geoestratégia e assim por diante. Mas também vamos combinar que as plataformas de rede social dos Estados Unidos também roubam dados dos usuários e têm acesso, evidentemente, às movimentações geográficas, às trocas de mensagens, aos dados de nascimento, patrimônio e assim por diante. Está tudo na rede em boa medida. Então não é só o TikTok que faz isso. Vamos combinar. Mas, de qualquer maneira, a figura de Elon Musk traz várias questões. Uma delas envolve essa discussão das redes sociais, conforme nós estamos aqui apontando. Agora, há mudanças importantes. E o meu foco agora é nós pensarmos a questão da diplomacia e da política externa dos Estados Unidos com o secretário de Estado. Nós temos a saída de Antony Blinken, que é o ex-secretário de Estado, portanto, do governo americano, sob o Biden, que apoiou de maneira bastante significativa as ações da Ucrânia, ou pelo menos buscou apoiar. E aí nós temos uma enorme incógnita, como que será com Marco Rubio. Marco Rubio declara recentemente que o governo americano, no caso Donald Trump, deverá dialogar com o Putin. Espera que haja uma ligação entre ambos para que eles conversem a respeito dos mais variados temas e, claro, sem dúvida, a possibilidade da paz, não é? Então, Marco Rubio é uma incógnita. Durante um momento, Marco Rubio fez parte de um grupo de senadores nos Estados Unidos que não achavam correta o modo como os Estados Unidos apoiava a Ucrânia. Entretanto, nós temos que, nas profundezas do poder americano, no chama Deep State, existe uma perspectiva política que é necessário sim apoiar a Ucrânia e tal. Então vamos acompanhar como vai lidar a questão dos Estados Unidos e o seu apoio eventualmente à Ucrânia, se ele vai diminuir, como que será e qual será o diálogo que haverá entre Donald Trump e Putin e, claro, toda a intermediação que Marco Rubio, atual agora, portanto, secretário de Estado dos Estados Unidos, vai lidar com a situação de apoio para a Ucrânia. Então é uma mudança que traz algumas incógnitas. Sobre o apoio a Israel, inquestionavelmente Marco Rubio tem uma perspectiva pró-Israel e pura e simplesmente, diferente um pouco até do Antony Blinken, que já tem uma perspectiva um tanto mais reflexiva e titubeante a respeito de certas políticas do Estado de Israel. Mas Marco Rubio faz parte de uma perspectiva mais ideológica, que nós podemos assim dizer, sobre a defesa do Ocidente e dos interesses democráticos que Israel no Oriente Médio, sudoeste da Ásia, é um representante e aliado dos Estados Unidos. Então, em relação ao Oriente Médio, nós vamos observar sim uma postura de continuidade e apoio dos Estados Unidos em relação a Israel de maneira bastante até mais firme. Agora, ainda sobre essa questão do Oriente Médio, Israel, Donald Trump, ainda no dia 19 de janeiro, sequer era o presidente dos Estados Unidos. Nós temos o acordo entre Israel e Hamas vindo à tona, libertação de 3 reféns. Então, antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, em boa medida, o governo Trump, futuro, já conseguiu, em boa medida, trazer reféns das mãos do Hamas para o Estado de Israel, naquela condição de que Israel libertou também, conforme nós vimos, 90 prisioneiros. Então, a perspectiva de que o Trump iria dar porrada no Hamas, iria fazer do Hamas ou da região onde o Hamas controla o inferno, de certa maneira surtiu algum efeito, conforme nós podemos observar, mas claro, sob uma imensa, pressão do governo Trump e porque Trump não quer herdar esse problema de Israel no Oriente Médio, deixado aí pelo governo Biden, por isso esse acordo se costurou rápido até, conforme nós vimos, após o Trump ter sido eleito presidente dos Estados Unidos e começar a tratar dessas questões. Embora eleito, não presidente ainda, não é? Agora, um outro cargo importante que nós temos que ficar atento é o de
Secretário de Defesa, Lloyd Austin é um independente, conforme nós sabemos, tá? Não tem as posturas mais ideológicas e claras como tem aí o sujeito, o Pete Hegseth. Pete Hegseth é âncora de TV, uma coisa do gênero, mas ele é um veterano de guerra e, portanto, assume a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos com desafios importantes, como que será o eventual apoio que os Estados Unidos darão no caso, a Israel e também, eventualmente, a Ucrânia, tá? Então, nós temos que o Pete Hegseth é um ex-veterano, melhor dizendo, de guerras no território do Oriente Médio, então ele conhece a realidade da guerra e, por isso, portanto, foi cotado a fazer parte do governo Donald Trump. Vamos acompanhar como que a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos irão tratar dessa questão no Oriente Médio e também na Ucrânia, tá? Agora, outro cargo que nós temos que ficar atento aí é o da Embaixada dos Estados Unidos na ONU. Nós vemos a figura da Linda Thomas Greenfield, que deixa o cargo, no caso ali, quando o Brasil, inclusive, e outros países propuseram um cessar-fogo envolvendo Israel e Hamas, nós tivemos que a postura da Embaixada Americana na ONU foi de rechaçar, de criticar, conforme nós assistimos. E a grande representante foi Thomas Greenfield, que deixa a Embaixada da ONU para assumir o posto Elise Stefanik. Esta moça é uma apoiadora do Trump desde o primeiro governo Trump e tem uma perspectiva profundamente pró-Israel, conforme nós podemos observar nas suas declarações, e já foi crítico ferrenha de Vladimir Putin, de modo que Elise Stefanik criticou de maneira bem significativa e incisiva o Putin, chamando-no inclusive de genocida. Vocês sabem ao que me refiro. Então, o que nós poderíamos esperar da postura dos Estados Unidos na ONU, através da embaixada aí, da Elise Stefanik, seria justamente uma crítica mais significativa ao Putin e, eventualmente, um apoio mais claro e aberto à Ucrânia, como tem acontecido. Porém, recentemente, ela não se manifestou quando perguntada a ela sobre a relação da Rússia com a Ucrânia. Ela preferiu ficar em silêncio ali em uma entrevista com a CNN, se eu não me engano. Então a gente tem uma incógnita que permanece. Como que será a relação de Donald Trump com o governo da Ucrânia, o Zelensky? O Zelensky não participa da posse enquanto convidado nos Estados Unidos, tá certo? Então o que, de certa maneira, simbolicamente é uma derrota para o Zelensky na minha interpretação, tá? Porque ele não foi convidado e, segundo o filho do Trump, ele se convidou algumas vezes, porém não houve um convite oficial. Agora, nós assistimos ao mesmo tempo o Zelensky fazendo apelo, não é, de maneira bem incisiva e reiterada, para que os Estados Unidos cumprissem eventualmente os acordos prometidos, ok? Os apoios, melhor dizendo, o apoio prometido a Kiev na guerra contra a Rússia. Mas vamos acompanhar como será este mandato do Trump e a sua relação com o Oriente Médio e assim por diante. Outros cargos que eu acho que vale a pena nós observarmos é a chefe de gabinete da Casa Branca, a Suzy Wiese. Ela foi chefe de campanha do Donald Trump, então ela é uma aliada bem fiel ao projeto do MAGA, Make America Great Again. Então, nós talvez não tenhamos uma trairagem aqui nesse cargo-chave importante que compõe ali, eventualmente, o gabinete presidencial dos Estados Unidos, que é composto por secretários de defesa interna, por exemplo, certo? Uma série de cargos-chave importantes são acoplados no secretariado de gabinete do governo Trump, com quem o Trump tem que lidar o tempo todo. Questão que envolve o Tesouro Americano, ou questão que envolve a política interna e a política externa, né? O secretário interno, o secretário do Interior, assim chamado, o secretário de Defesa, e também o secretário de Relações Exteriores, além dos conselheiros ali da Casa Branca. No atual cenário, Jake Sullivan, não é, o conselheiro da Casa Branca, por exemplo, que deixa o cargo e ainda não ficou claro quem que o Donald Trump vai colocar no lugar dele, tá? De qualquer maneira, chefe do gabinete da Casa Branca tem uma perspectiva de apoio e endosso ao que o Trump pretende. Vamos acompanhar como que ela vai se sair chefiando aí o gabinete da Casa Branca. Uma das figuras que mais chamam a atenção também é a figura de Robert Kennedy Jr., figuraça ligada ao Partido Democrata, historicamente era cotado inclusive para ser candidato pelo Partido Democrata. Porém, não houve esse espaço e eventualmente ele acabou saindo do Partido Democrata, indo para um partido independente e não concorreu à eleição,
presidencial e apoiou Donald Trump. E apoiou Donald Trump por conta de um ponto em comum muito específico entre ambos, Trump e Kennedy Jr., a questão das vacinações e assim por diante. O Kennedy Jr. tem um livro publicado de maneira bastante crítica às questões de 2020, 2021 e todo o isolamento social e assim por diante, as questões da vacina. Dê uma olhada. E ele apoia o Trump sob a perspectiva de que teria um papel no governo Trump justamente para investigar eventual fraudes e problemas ligados à questão da pandemia, conforme nós podemos observar. Vamos acompanhar muita coisa, nós veremos a respeito deste assunto. Outra figura importante seria, no caso, aí eu acabei não colocando a figura, que é o Mike Waltz, tá? Que é um crítico profundo e significativo da China. Por quê? Aqui na nossa abordagem eu falei bastante sobre a questão da Rússia, da Ucrânia e do Israel, né? Porque a gente tem, sem dúvidas, duas guerras que certamente requerem uma atenção específica importante. Porém, a gente tem com o Mike Waltz, ou mesmo com o Marco Rubio, que serão figurões, ou mesmo ainda até o Pete Hegseth, que será o secretário de defesa, uma leitura de que a China é o grande rival dos Estados Unidos. Então a gente tem que, no âmbito da política internacional, a gente pode esperar que haja uma observação maior por parte dos Estados Unidos em relação à China. Se bem que isso é divulgado na imprensa, entretanto, o que é claro e certeiro é que o governo Biden foi bastante hostil à China. Este é um fato importante. O governo Biden foi hostil à China, impôs uma série de sanções para a China e dificultou muito o acesso da China em relação a uma série de tecnologias, certo? Porque os Estados Unidos, sob o governo Biden, também manteve a postura de que a China é um rival e de que a China tem que ser contida em vários aspectos, sobretudo na corrida tecnológica. Só que no governo Trump isso vai ficar bem mais claro, porque a imprensa do Brasil, em boa medida, não gosta do Trump e tudo, né, motivo para criticar o Trump. Entretanto, o Biden foi tão ou mais hostil à China do que foi o primeiro governo Trump, tá? Mas a questão é que os secretários que agora vão assumir o governo junto ao governo Trump têm uma postura bem aberta em relação e bem clara em relação à China como principal rival. E por este motivo, talvez, o fato dos Estados Unidos olharem para a China como grande rival, que não há tantas preocupações com o Putin. Porque na concepção dos Estados Unidos, a Europa está sob incapacidade de se defender e de oferecer perigo à influência americana e ao poder dos Estados Unidos, e quem oferece perigo é a China. E por isso, portanto, uma observação bem específica da China e dos rumos que a China toma e assim por diante, tá? Agora, nas questões da política interna nos Estados Unidos, a gente tem que observar muito duas coisas. Uma delas é a questão da pauta migratória. Então, a promessa do Trump de deportação em relação a imigrantes ilegais. A promessa é que nós temos milhões de deportações ao longo do governo Trump. O governo Obama fez milhões de deportações, o governo Biden também, mas, ao mesmo tempo, o número de imigrantes em relação que chegam nos Estados Unidos foi superior às deportações do governo Biden, tá? E o governo Trump promete aí ter uma política bem rígida em relação à fronteira e eventualmente fazer as deportações. Ainda nas questões internas, domésticas, o governo Trump tem uma perspectiva mais ideológica de buscar dar fim a certas pautas da cultura woke, por exemplo. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chegou até aqui, agradeço a presença. Buscamos tentar entender como que pode ser o governo Donald Trump para vários assuntos, nas questões internacionais e internas. Bons estudos, conforme eu sempre comento com vocês. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.